Sejam bem-vindos a um novo programa da ESEC TV, aqui na RTP2. Na edição de hoje, viajamos para o festival Caminhos do Cinema Português, visitamos a exposição The Pencil of Nature, de Pedro Medeiros, e ainda a exposição Formas e Cores, Diálogos com José Saramago. Fazemos o resumo de mais uma edição do Festival Caminhos do Cinema Português em Coimbra. Nesta, que foi a 28ª edição, foram exibidos 160 filmes na cidade. No Teatro Académico de Gil Vicente, na Casa do Cinema de Coimbra, no Auditório Salgado Zenha e no Convento de São Francisco. Fomos assistir à cerimónia de encerramento e conhecer alguns dos vencedores do festival. Qual é o balanço que faz deste Festival dos Caminhos de Cinema Português? É um balanço agridoce. Porquê? Porque vemos um festival que muitas vezes consegue reunir somente 40, 50 pessoas por sessão, e um festival que gostaria de ir muito mais, mas por outro lado temos a parte otimista, que é vermos com a forma massiva como as escolas aderiram àquilo que são os programas formativos da manhã. Isto faz com que nós consigamos atingir aqueles que são os parâmetros qualitativos que o ICA se propõe, mas há aqui efetivamente um grande divórcio do público português para com o seu cinema. Fui interceptado por uma nave de patrulha astrozombie. Bom, já são 28 anos, portanto acho que a idade também fala por si. Foi um prazer e um privilégio fazer parte do júri numa seleção tão diversa e tão rica. A musa, vou conhecer. Eu estou pequenino. Manca lembrar da cantiga. O que eu ouço sempre é uma relação pessoal com o filme, e é isso que aprecio mais. Embora seja um filme sobre circunstâncias muito particulares, sobre uma comunidade muito marginalizada dentro de Lisboa, embora essas coisas demonstram algo muito particular sobre uma experiência muito particular, eu quero sempre que as pessoas vejam uma história universal que também se pode... cujos também se podem ver-se a si próprias dentro da história e do que se conta, porque é uma história para todos, afinal de contas. O Caminho do Cinema Português sempre foi, ao longo dos anos, um grande panorama do cinema português do ano, ou seja, onde encontramos aqui muitas obras que estrearam em Portugal e no estrangeiro, por isso é uma honra estar aqui entre os nossos pares. Os prémios são um doce bom, mas o que é bom é fazer parte também desta seleção e permitir mostrar os filmes da nossa cidade de Coimbra desta forma tão alargada deste panorama do cinema português do ano. A palavra sociedade impõe-se muito mais do que aquilo que é nacionalidade, porque nacionalidade é somente um registro de onde é que se nasce. Aquilo que nós fazemos em sociedade é aquilo que fazemos em bem comum, é aquilo que podemos aprender uns com os outros e, sobretudo, percebermos quem somos, de onde vamos, como é que pode ser o nosso futuro. E o cinema português tem esse papel reflexivo e crítico de percebermos, efetivamente, onde é que estamos, sobretudo numa altura em que nós começamos a questionar e, sobretudo, desconstruir questões como o colonialismo, o machismo tóxico, também todas aquelas questões de perceber que raio é que existem alguns símbolos que podem e devem ser questionados, e aí o fato é exímio, para que no fundo possamos questionar-nos. No fundo, o que somos nós em relação à luz? Mas pode dar muitos problemas. Porquê? Porque tu tens o corpo aberto. Porque nisso nem toda a gente tem. Isso passa-se de família. Foi ela que matou as galinhas.
A garota tem o diabo. É assim, o prémio dá força, não é? E dá coragem, não é? Mas a gente não trabalha só para os prémios, trabalhamos porque gostamos do que fazemos. Pelo menos eu falo por mim. Eu adoro aquilo que faço. Se eu já não estiver cá, quando tiveres tempo para ouvir isto, não fiques triste, minha querida. As coisas são o que são. Este prémio, que é muito direcionado para os músicos, acima de tudo, queria realçar aqui também bastante o trabalho do Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa. Na verdade, ele fez um trabalho de paixão neste filme, ele acompanhou todo o processo do filme aqui ao longo dos 5 anos de produção que tivemos, e não só fez a música, como ainda construiu coisas, como ainda entrou, portanto, ele viveu realmente o filme, esteve com as equipas, acompanhou as equipas o tempo inteiro e depois tivemos uma outra parte, um outro compositor que é o Manu Rivero, da Galiza, e o conjunto entre estas duas músicas de facto deram uma alma ao filme que se evidencia. Alguma mensagem para tirar do filme é que às vezes as pequenas interações que nós temos com as pessoas que nos são próximas, familiares ou amigos, que às vezes não damos tanta importância quando estão a ser feitas, são rituais de certa forma, ou rotinas, no final são a essência de relações entre seres humanos, e acho que é isso que é demonstrado acima de tudo no filme, é essa importância, que no final tem uma representação física, mas acho que é essa a mensagem. Já sabemos, os filmes não são feitos sozinhos, e este prémio não é só para mim, é para a equipa toda que trabalhou no filme, que embora não tenha sido muito grande, é constituída por alguns dos melhores profissionais com quem eu já tive a honra de trabalhar, e além de serem excelentes pessoas. Estamos com 3 secções competitivas, tal como há 2 anos. Não nos esqueçamos que este será talvez o primeiro ano pós-pandémico. Estamos também dentro daquilo que é um espaço estabilizado e consolidado como dos Caminhos do Cinema Português, a Casa do Cinema de Coimbra, que tem oferta regular de cinema português. E aquilo que aconteceu este ano foi que pela primeira vez dentro daquilo que é a nossa exibição regular, nós fomos vendo alguns filmes que participaram dentro dos caminhos, dentro do processo de seleção. Aquilo que ocorreu foi que dentro daquilo que era a dinâmica do festival deixámos de ter a grande preocupação de ter um cinema que fosse ao agrado de vários públicos para nos centrarmos meramente naquilo que é o processo de qualidade da seleção. Isso aconteceu com vários dos filmes que passaram pela seleção Outros Olhares e outros que também passaram pela seleção Caminhos. Porque a partir de agora nós conseguimos fazer um processo de seleção ao longo de todo o ano, com visionamentos em sala, não meramente no ecrã, com os screeners que nos vão fazendo. E isto fez com que todo o processo de seleção fosse muito mais rigoroso. E isso resulta numa maior qualidade, uma maior exigência que nós podemos aplicar à nossa equipa e às propostas que nos chegam. 28ª edição do Festival Caminhos do Cinema Português. O exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra, no espaço da Science Photo Gallery, recebeu a exposição The Pencil of Nature, de Pedro Medeiros. Esta exposição resultou das suas caminhadas e deambulações na natureza, que para o fotógrafo representa o maior dos livros, o reino de todas as possibilidades e a liberdade inteira. A natureza é o melhor de todos os livros, é o livro mais perfeito que já foi escrito. Eu não quero ser demasiado místico,
mas também sou, de certa forma. Há muita espiritualidade no trabalho que eu faço e eu procuro essa espiritualidade nas coisas que faço. Mas neste caso é a ideia de que realmente nós somos uma parte da natureza. Nós não somos observadores, nem somos manipuladores, nem temos essa capacidade sequer. Somos parte integrante e por vezes vamos nos esquecendo disso. A origem disso tudo é o prazer muito grande que eu tenho em conviver com a natureza e em fazer caminhadas na natureza. Fazer disso uma prática constante, não só por uma questão de saúde física, também de saúde mental. E porque me ajuda a ter ideias, a desenvolver muitos projetos que eu tenho, e aliás este é um exemplo muito concreto disso, surgem nas caminhadas que faço na natureza. Ao longo dessas caminhadas, primeiro de uma forma instintiva, comecei a recolher plantas, flores, um ou outro objeto, quase como se fosse um ritual de me prender àquele objeto, ou àquela flor, ou àquela planta e querer levar aquilo comigo. Depois comecei a perceber que se calhar era interessante fotografar aqueles elementos, criar um pequeno estúdio em casa. Quando comecei a fotografar os primeiros, começo a perceber assim alto, eu se calhar ando aqui à procura de traduzir mensagens com isto, de encontrar os aspectos se calhar antropomórficos da natureza que nos fazem lembrar as formas humanas, ou zoomórficos que nos fazem lembrar animais, algumas coisas que estão ligadas à sexualidade. Há 2 ou 3 flores que quase num sentido óbvio te remetem para a sexualidade, feminina e masculina, para os órgãos genitais e para o facto de na natureza não haver tabu, não haver dogma. A natureza expõe toda a sua sexualidade, expõe tudo. E desde sempre que é um desafio para fotógrafos, para pintores, para escritores. Se tu quiseres encontrar formas de arte surrealista ou de arte cubista ou dos movimentos abstratos, seja do que for, essas formas existem na natureza. Mas isso vem daí, quer dizer, realmente, primeiro um ritual intuitivo e depois uma vontade de criar fotografias que traduzam mensagens, interrogar o público, desafiá-los, ao verem estas imagens, a pensarem sobre o que é a natureza, o poder que a natureza tem, o que é que a natureza nos pode dar de bom e também, vá lá, se quiseres, mal, porque a natureza pode-te alimentar, pode-te dar vida, mas também te pode infectar, também te pode destruir, tem esse poder. E nós às vezes esquecemos disso, nós somos uma parte integrante da natureza. Qualquer ilusão que nós humanos possamos ter de que somos controladores da natureza é errada, é falsa. Um furacão, um tsunami destrói a obra do maior arquiteto do mundo em frações de segundo. E uma das intenções desta exposição, deste lápis da natureza também, é fazer as pessoas refletirem sobre isso. A natureza é soberana. A exposição chama-se The Pencil of Nature. Foi assim uma ousadia grande da minha parte, a ter-me apropriado do nome de uma obra maior que existe na história da fotografia, que é o título de uma obra do William Henry Fox Talbot. Foi o primeiro livro que incluiu fotografia, sempre segui o trabalho dele, porque a importância dele na história da fotografia é enorme. O Talbot é o primeiro fotógrafo que cria o negativo positivo na fotografia, ou seja, a capacidade de reprodução de uma imagem. O que é que ele fazia nos seus trabalhos? Ele pegava em folhas de papel, impregnava-as com sal, literalmente com sal,
e depois com nitrato de prata. Criava uma solução que era cloreto de prata. Depois percebeu que isso fazia com que o papel ficasse fotossensível. E então o que é que ele fazia? Recolhia coisas da natureza e com esse papel sensibilizado dessa forma, colocava, imagina, uma flor, uma folha por cima e percebeu que, expondo-a à luz solar, essa imagem ficava no papel e isso criava um negativo. Depois tinha um outro papel também sensibilizado, sem nada, e ele, através de contacto, criava a fotografia, um positivo. E ele chamava a esse tipo de fotografias que ele fazia, de desenhos fotogénicos. Porquê chamar The Pencil of Nature, o lápis da natureza? Porque ele dizia que era a própria natureza que se estava a desenhar a ela própria. Isto para mim foi óbvio, eu querer utilizar o nome, porque eu pensei, ok, a natureza então tem a sua própria escrita, mas essa escrita que a natureza tem acaba por ser também ambígua, porque existe sempre a ação do fotógrafo e essa intervenção do autor cria-te essa capacidade de leitura, de ambiguidade daquilo que é a natureza, daquilo que é a intenção do autor ao fotografá-la e depois daquilo que é a leitura de quem vê as fotografias. Se observarmos com atenção, encontramos quase todas as respostas da natureza. Independentemente da religiosidade que cada um de nós possa ter, não há entidade, para mim, mais espiritual ou mais divina do que a natureza. Apresentamos a exposição Formas e Cores, Diálogos com José Saramago, no Centro Cultural Penedo da Saudade. Com trabalhos de alunos do curso de Arte e Design da ESEC, esta exposição resultou numa viagem rica e diversificada pelo universo de Saramago. Esta exposição advém de uma proposta do Centro Cultural do Instituto Politécnico, que no fundo nos propôs uma exposição para a comemoração dos 100 anos do nascimento de José Saramago. Os alunos foram convidados a escolher um tema, um livro, um trecho, um capítulo de um dos livros do José Saramago, sempre com a discussão, tanto individual de cada proposta. Fiz uma apresentação de vários livros, com alguns dos resumos sobre ele. Alguns alunos, muitos deles também já tinham lido alguns dos livros. Consultando o site da Fundação José Saramago, havia lá imensíssima informação, não é? Desde teatro, ópera, várias exposições ao longo do ano já que se andavam a fazer em várias instituições. Filmes em língua inglesa também, desde O Homem Duplicado, também o ensaio sobre a cegueira. Aquele filme português, não é? O Ano da Morte de Ricardo Reis, foi um ponto importante mostrar-lhes essa parte mais visual. É um trabalho, na exposição depois resulta realmente com vários tipos de materiais, porque esse foi um dos objetivos realmente. São trabalhos do segundo ano, desenvolvidos no âmbito da cadeira de Oficina de Artes Plásticas,
trabalhos de expressão plástica, portanto, mais no âmbito da pintura. Temos também alguns trabalhos de ilustração que foram desenvolvidos com o nosso colega Weberson, com essa temática associada a José Saramago. Trabalhámos, portanto, o espaço também em função da característica de cada uma das peças, considerando também não tanto a distribuição por anos letivos, porque aqui estão representados os primeiros e segundo anos, mas sim pela lógica, pela linguagem plástica. As técnicas que eles utilizaram foi desde litografia, tintas acrílicas sobre tela, também colagens, tapeçaria, crochê. Crochê utilizado um pouco como uma referência, juntar o que é o folclore ou o que é a tradição, uma linguagem mais popular, trazida para uma linguagem contemporânea, de arte contemporânea. Também há a animação, alguns fizeram animação, portanto, são vídeos pequeninos, mas de animação. Também tínhamos uma componente de instalação, verem o leque de possibilidades de que poderiam trabalhar, e outros sugeridos por eles próprios, alunos que tinham curiosidade de experimentar. A dada altura, os alunos até já comentavam, já não se aguenta. Sendo ele tão rico, o universo Saramago, já nem se aguentava fazer. Pronto, mas foi um desabafo que eles fizeram. Eu acho que durante o ano letivo, obviamente, eles também estavam a ser avaliados, não é? Porque a avaliação é contínua. Não obstante tivessem esse entusiasmo de que os trabalhos iriam ser selecionados, portanto isso foi logo avisado. Todos estão a trabalhar e provavelmente nem todos, os vossos trabalhos, nem todos os alunos que aqui estão, irão depois aparecer na exposição. Isso foi um desafio que ficou logo estabelecido ao princípio. Quem seleciona são sempre pessoas e é subjetivo, de certa forma é subjetivo, não é? Assim como um prémio também é sempre subjetivo e que diz mais de quem dá o prémio até do que quem o recebe. É uma exposição académica, é uma exposição enriquecedora desse ponto de vista, porque apresenta muita coisa. É convidativa e convida, de facto, a que as pessoas entrem e se sintam bem, porque não é uma exposição monótona. Chegamos ao final de mais um programa, mas regressamos já na próxima semana com novidades para vos mostrar. Até lá, acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais.